Então, pessoal, muitas vezes passa despercebido esse sistema aqui que tem em alguns elevadores. Em caso de incêndio, esse vidro é quebrado, esses botões aí que estão pressionados no vidro, eles vêm para fora, os elevadores descem e ficam com as portas abertas, tá? Seja no térreo ou na garagem. E então, por isso acontece para que as pessoas não peguem o elevador no momento do incêndio, onde está o incêndio acontecendo com fumaça ali no lugar, né? Às vezes você não vai quebrar isso daqui se você tem alas de lugares onde o incêndio não chegou ali, né? A fumaça não chegou. Para isso você pode, ao invés de quebrar, você pode usar um embargo, você embargar a porta com um cone, alguma coisa, pedir para a segurança fazer o bloqueio das portas para ninguém pegar o elevador. Pronto. Aí, no caso de incêndio mesmo, onde a fumaça está tomando tudo, você pode quebrar esse vidro. E a minha ideia seria, eu não sei se é possível, eu andei conversando com algumas pessoas que entendem de elevador, mas se esse sistema ele fosse um sistema que tivesse energia autônoma, ou seja, ele não dependesse da rede elétrica do prédio, né, do shopping, ele poderia ser usado por uma espécie de resgate. Por quê? Porque se ele pudesse, né, ser operado por baterias, tivesse baterias, no momento que alguém passasse mal dentro do elevador, sofresse um infarto, uma criança muito pequena, alguém que estivesse convulsionando e precisasse de uma ajuda emergencial, né, uma ajuda mesmo emergencial, esse vidro poderia ser quebrado, esse elevador desceria para a parte do subsolo ou térreo e as portas seriam abertas e o bombeiro civil poderia fazer ali o socorro daquela vítima, tá? Só que eu andei pesquisando sobre isso e não sei se essa informação é certa, mas dizem que esse sistema depende da energia elétrica, ou seja, se houver um apagão e a pessoa ficar presa dentro do elevador e geralmente se sente mal dentro de um elevador, né? Não tem como esse equipamento funcionar, tá? Então, poderia ser não só utilizado no momento de incêndio, mas no momento de emergência brusca. Lógico que ninguém vai falar assim, você vai usar isso daqui por emergência assim e você usar em qualquer circunstância, né? Porque toda vez que alguém ficasse preso, todo mundo ia querer quebrar esse sistema. Mas poderia se criar um sistema paralelo para esse tipo de emergência, tá? Porque o elevador simplesmente ele recebe um comando, ele desce, abre as portas e resgata a pessoa. A pior coisa que tem é a pessoa ficar dentro do elevador presa, muitas vezes sem energia, muitas vezes sem ventilação, dependendo da gravidade da queda de energia, né? Dependendo também da estrutura do elevador, que tipo de elevador é, quais as coisas que tem nesse elevador, tá? Porque se a vítima estiver dentro do elevador, tá? E ela chamar o corpo de bombeiro e a empresa de elevador demorar, o bombeiro vai quebrar esse elevador todinho até tirar aquela pessoa. Ele de alguma forma, o fator vida é mais importante. Ele não vai se preocupar com bens materiais. O bombeiro civil ele tem essas duas preocupações, o bem material e a vida humana, mas o fator vida é mais importante, a gente sabe disso. Só que nós não temos a capacidade de fazer resgate, né? Embora muitos de nós já observamos, né, como são feitos os resgates em sistemas de elevadores que não tem casa de máquina, que você tem operação manual desse sistema. Mas só que não cabe a nós fazer esse resgate, até porque nós não temos conhecimento técnico e não estamos ali para isso. Não cabe a nós não temos conhecimento técnico e pode causar acidentes, né? Somente o funcionário da empresa especializada, ele tem ele conhece os freios do elevador ali que não podem ser liberados, ele conhece tudo aquela estrutura e nós não, mesmo se tivermos algum conhecimento, não podemos atuar, tá? Mas esse sistema aqui é um sistema seguro que poderia ser utilizado como forma de resgate, tá? Porque agora é muito falho se esse sistema só funciona no momento de que existe energia. Eu acho que esse sistema deveria ser autônomo. Por que não é autônomo? Ele exige muita demanda? Ele exige um mini gerador para os elevadores? Já então se pensaria em
um gerador, né? Que você tem estruturas de geradores, você tem geradores grandes, mas geralmente os geradores, por mais potentes que sejam, eles não conseguem dar sustentabilidade para um prédio inteiro, dependendo do tamanho do prédio. Geralmente esses geradores, eles são mais para partes comuns. E existem também alguns sistemas de baterias também que conseguem fazer com que haja iluminação em algumas partes, né, das rotas de fuga, né, das saídas do prédio, né, das escadas, para que as pessoas não sofram acidente. É muito comum as pessoas, no momento de pânico, né, errarem as rotas. Aconteceu um acidente uma vez num condomínio que eu trabalhei. Nessa época não era bombeiro civil. E a moça, foi no ano novo, cara. Ao invés dela pegar a escada de subida, ela se confundiu e pegou a de descida, que era ao lado. Então ela pensou que estava subindo, quando ela pisou, ela foi no último degrau, ela caiu de cara no chão e arrebentou o nariz em pleno ano novo, Natal. E eu lembro que a Light, ela fazia sempre manutenção exatamente nesse período do final do ano. Era Light e Natal, ficávamos sem luz por horas, né? Imagina, eles marcavam a manutenção preventiva deles nessa época, cara. E isso era um absurdo. Isso era um absurdo, porque, imagina, já ocorre, alguns condomínios que têm mais de 2, 3 blocos, eles já chamam um funcionário da empresa de elevadores e pagam para esse funcionário estar presente nos condomínios, porque acontece de todo mundo querer descer no elevador ao mesmo tempo, faltando 10 minutos para ver os fogos, e as pessoas passavam o Natal dentro do elevador. Simples assim. Porque enchia de gente, o elevador dava excesso de peso e prendia todo mundo. E aí foi pensado, ao invés de conscientizar também todo mundo, né? Porque é lógico que tem muita gente que não mora ali, que não vai lembrar disso, né? Não vai nem ter essa informação. Mas você conscientizando isso, né, em reuniões, em assembleias, você consegue reduzir esse número de pessoas presas, né? E também ter um funcionário presente ali é muito bom, porque os caras gastavam não sei quantos mil na árvore de Natal e não queriam pagar um funcionário para trazer esse benefício. Imagina, às vezes está preso no elevador, você é um estrangeiro, você nem sabe o que está acontecendo direito, você não sabe se comunicar e tudo. Então esse sistema aqui é um sistema autônomo que no momento de incêndio, com fumaça ali, fumaça podendo entrar nas dependências do elevador e matar a pessoa asfixiada, não dando nem para a pessoa abaixar, porque não dá, porque a fumaça ela toma todo o compartimento do elevador, e fora do elevador o sistema também é um espaço confinado. Você tem dois perigos ali, né? Quem vai fazer questão de rota de fuga, de emergência, tem que pensar muito nessas questões do elevador. Primeira coisa, no incêndio, bloqueie esse elevador, seja com cone, seja com o que for, no térreo, e comanda a segurança, bloqueia aí, não deixa ninguém pegar. Porque se pegar o elevador e acabar a energia, ou o elevador parar por algum motivo, você está dentro de dois espaços confinados. Um que é o elevador e o outro a estrutura externa dele. E possivelmente você morre asfixiado. E morre muito rápido, tá? É muito perigoso. Então não existe pensamento em rota de fuga, de saída de pessoas em pânico, né? Sem pensar na questão do elevador, porque as pessoas vão tentar pegar o elevador, porque muita gente é leiga, elas não se ligam na hora, tem gente que cola a placa. Outra questão, sinalização. Sinalização, eu estava falando isso no outro vídeo, o vídeo acabou cortando aqui. Cara, essas plaquinhas fluorescentes, isso não funciona. Isso simplesmente não. Só no escuro funciona, mas em caso de fumaça, não. Um caso recente, um caso que abalou muita gente, foi a questão da Boate Kiss. Aconteceu exatamente isso, as plaquinhas não guiavam para lugar nenhum, não, tipo, não dava para você ver, porque lá já era um espaço totalmente confinado, a entrada e saída era pelo mesmo lugar, tá? Para você ter uma ideia. Eu falei nisso no outro vídeo. E o que confundiu, que matou muita gente dentro do banheiro, foi que a iluminação que mostrava ali ele e ela, né? Eles botaram bonitinho, com acho que era aquela iluminação vermelhinha, e as pessoas acharam que ali era a saída. Porque eu lembro que no Imperato tinha, na época do Imperato ali no Meier, tinha esse negocinho na saída, né? Um negocinho vermelho. Nos cinemas também tem, né?
alertando. Nos cinemas tem nas escadas toda aquela iluminação que vai alertar você para você sair do cinema. Então ali nas saídas tem essa iluminação vermelhinha que dá para a pessoa ver, que ela fica acesa. Muita gente morreu no banheiro da What Kids porque pensou que fosse a saída ali, quando na verdade era um embelezamento da questão lá do banheiro masculino e feminino. Então, como eu falei no outro vídeo, bombeiro civil, você tem que entender o que é elevador. Cuidado para vocês não desligarem elevadores com pessoas dentro, tá? Com criança dentro. Em alguns lugares existe a possibilidade de você conseguir olhar dentro do elevador. Se abrir um tiquinho assim, não precisa forçar a porta, você consegue ver dentro do elevador. E às vezes você consegue por ali ver, se o elevador não estiver no andar, você consegue ver aonde está o outro elevador, tá? Se forem dois. Então, sempre tem que ter certeza de que não tem ninguém dentro do elevador. A pessoa pode desmaiar ali e não chamar socorro. Uma criança pode não saber chamar socorro e você desligar o elevador e a pessoa está ali. Então, desça o elevador para um lugar que você consiga ver dentro dele, como térreo, como garagem. Coloque um cone. Peça para alguém, na hora que você for fazer o desligamento, tirar o cone, porque a porta ela morre quando você desliga o disjuntor. E ela se fecha e pode estragar o cone. E ali você sabe, tem certeza de que o elevador não tinha ninguém, tá? Muita observação nisso. Escada rolante, tem todo um procedimento. A escada rolante tem sistemas, né? Se um trilhozinho daquele sai do lugar, ela para. O mecanismo de motor dela na parte de cima. Tem a área de manutenção na parte de cima. Não pode andar criança sentada na escada rolante. Tem o risco da escada parar bruscamente, a pessoa ser lançada. Escada rolante muito alta, que eu acho que também tem que ver esses limites dessas alturas, tá? Eu vi uma escada rolante que o sistema dela o botão de freio dela, de parada, era nas descidas. E eu falo sobre isso há muito tempo, muito interessante isso. Porque o botão da escada rolante, para você desligar ela, ele fica muito mal visto, muitas vezes quebrado, mal direcionado, entendeu? Então, se acontecer alguma coisa da escada abrir, que já aconteceu essa situação, a pessoa não sabe onde o botão está quebrado, o botão está muito difícil de acessar, ou não dá para se ver. Esse botão tem que ficar mais próximo, tá? É lógico que uma pessoa adulta vai fazer esse procedimento, então você pode botar o botão numa situação que fique alto, né? Para a criança não mexer. Mas o que não pode é esse botão de escada rolante ser tão escondido, tá? Então, alguns sistemas já estão verificando essa debilidade, que é importante. No momento que acontece alguma coisa e você precisar bloquear, você tem que ter um acesso rápido a esse mecanismo, talvez com fitas de identificação, né? Aquelas fitas de marcação, tipo marcação de hidrante, né? Mostrando ali onde está aquele desligamento, ou um desligamento mais rápido, um botão de pânico, né? Alguma coisa que realmente uma chave que alguém possa puxar ali e desligar, tem que ter um desligamento rápido. Bota uma caixa ao lado, com manivelas ali e não deixa ninguém mexer. Bota em certa altura que um adulto já vai saber e vai conseguir puxar aquilo ali e desligar, tá? E com cuidado, lógico que a pessoa que puxar aquilo ali à toa pode derrubar alguém da escada rolante, né? Pode ser ela projetar a pessoa para frente. Então, tem certas coisas que tem que orientar as pessoas como se anda na escada rolante por conta desse tipo de bloqueio de energia. Mas eu acho que ela não para totalmente, acho que ela vai parando também aos poucos, que minimiza, né, toda aquela engenharia também para que ela não projete a pessoa para frente. Então, tem tudo isso. A questão dos elevadores é muito importante. A questão da NR10, entendimentos básicos de elétrica, é muito importante, tá? Você tem situações que você vai utilizar um extintor, você tem que ter uma distância para fazer aquele combate, você tem que entender quanto tem de potência naqueles quadros, onde são áreas que não podem ter acesso de qualquer pessoa, até o bombeiro civil tem que saber. Existem casos, ouvi falar de um caso de uma pessoa que não sabia de um alarme que soava e ela entrou num espaço, aí foi consumida ali pela energia elétrica que estava no lugar, tá? Ouvi falar mais ou menos disso, porque a pessoa não sabia que aquele alarme identificava que não podia entrar naquela unidade ali. Então tem todas essas coisas que são alvo de estudos. Um alvo de estudo muito interessante, que nós estamos muito fracos nisso, é a questão do carro elétrico, a bateria de íons lítio.
Mas já tem um extintor de lítio. Ele é pouco eficiente, né? Porque ele é para princípio de incêndio. Um veículo, uma moto, ela já está em chama, já é uma condição de incêndio grave, tá? Não é um princípio só. Poucos extintores não dariam conta. Então você tem manta para poder fazer baixar aquela temperatura e diminuir a fumaça até que você consiga afastar os outros veículos de perto, né, para não causar mais incêndio, né? Você tem a água, pô, dificuldade de apagar um veículo a lítio. Vai pesquisar sobre isso para vocês verem. Tem que ser pensado em alguma situação que possa fazer verdadeiramente um combate eficiente nessa questão da bateria de lítio. Porque um veículo da BYD que sofre uma explosão por uma recarga dentro de uma estrutura de um prédio onde tem instalação de gás, acho que a coisa vai desandar, entendeu? E acho que a coisa vai desandar ali. Eu sei que o sistema de gás tem todo um mecanismo, né, que trava as suas comportas para a rua, né, para que não ocorra explosão. Tem todos os mecanismos, mas é muito pouco falado, tá? Tem que ser mais estudado, tem que ter mais transparência nessa arquitetura, para que nós bombeiros civis tenhamos mais conhecimento, porque nós somos os que trabalhamos diretamente com isso, tá? Muita gente não valoriza muito a nossa profissão, acha que a gente aquelas pessoas que não conseguiram ser bombeiro militar e frustradamente agora são bombeiros civis. Tá? Isso não é o caso, né? A gente ama a nossa profissão quanto respeitamos os bombeiros militares, como também devemos ser respeitados na nossa profissão. Eu às vezes, quando eu estou com muita raiva dessas reclamações, dessas desinformações, eu falo, cara, quando você sofrer um infarto, chama o bombeiro militar, o SAMU, que eu vou ficar do teu lado esperando para ver quanto tempo vai levar para eles virem resgatar a sua vida, se vai dar tempo. O bombeiro civil, eu sempre falo isso, as pessoas até gostam dessa frase, ela é a sua melhor chance de sobreviver, porque ele é um bombeiro que trabalha direto com você nas edificações, ele está presente. Qualquer acidente, tem que matar uma barata, chama o bombeiro. Senão a pessoa morre infartada lá porque não pode ver uma barata. Tudo chama o bombeiro. Tudo o bombeiro civil resolve tudo, todas as petecas. E se orgulha disso, porque é bom, você aprende as coisas e tal. E cada aderente precisa do bombeiro civil. E muitas vezes a pessoa acha que a gente é militar, entendeu? Então a gente não liga para essas coisas, não. Nem queremos que as pessoas achem que a gente é militar, não. Queremos que as pessoas saibam que a gente existe. Dia 12 de janeiro aí é o dia do bombeiro civil, se não me engano, acho que é 12 de janeiro. A gente tem que fazer a nossa passeata, comemorar o nosso dia. É um pouquinho antes do dia do aniversário da minha falecida mãezinha, que era 17 de janeiro. Então eu sempre lembro dessa data porque é muito próximo. Então, nós temos que também comemorar nossa data, reivindicar os nossos direitos, se formar com melhor formação, se preparar mais, tá? E esse ano de 2025, para o movimento Coalizão, ao qual eu pertenço, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muita coisa boa que ainda não podemos falar, que ainda está para acontecer. Essa categoria não vai ser mais a mesma coisa daqui para frente, tá? Porque tem muita gente lutando aí, muita gente está começando uma esperança na nossa categoria. Somos mais de 300 mil bombeiros, guardião de piscina, que é mesmo sindicato, maqueiro esportista, todos no mesmo sindicato, e temos que crescer mais e mais e estruturar isso daí para que a gente não possa sofrer aí essa paga injusta que você vê aí, R$ 140 para o bombeiro sem alimentação e sem passagem. O cara que trabalha com vidas é desvalorizado, né? Então isso tem que acabar. Gente, isso daí é o entendimento de hoje. Eu vou estar estudando mais sobre bateria de ionlítio e procurando formas, né, de combate daquilo ali, porque é muito importante. Espero aí ter colaborado com um pouco de conhecimento de vocês.